Olá, eu sou Carlos Felipe e nesse vídeo vamos abordar sobre a fisiologia da cultura do amendoim. A fisiologia está relacionada às condições ambientais, como as condições ambientais estão afetando o desenvolvimento, crescimento e produção da planta de amendoim. Então nós temos três fatores que afetam a fisiologia da planta: a temperatura, a disponibilidade hídrica e a radiação. Um ponto importante é que a cultura do amendoim não tem sensibilidade ao fotoperíodo. Então, o que coordena o desenvolvimento da planta é principalmente a temperatura. Então, a gente está falando de uma cultura que a temperatura base dela é em torno de 13 graus, e uma planta que é pouco tolerante a baixas temperaturas. A temperatura adequada para um bom desenvolvimento da planta é em torno de 30 graus, ou seja, é uma cultura mais adaptada a ambientes com temperaturas mais elevadas. Nesse sentido, o que é importante? A temperatura determina a precocidade da planta. Então, em condições ambientais que o amendoim é cultivado no Brasil, os cultivares precoces são colhidos em torno de 120 dias. Quando a gente pensa em países como Argentina e Estados Unidos, a gente tem um ciclo um pouco mais longo, em torno de 150 a 170 dias. A explicação disso é a temperatura. No próprio estado de São Paulo, a gente tem uma pequena diferença. A região oeste, a gente tem temperaturas mais elevadas e um ciclo um pouco mais precoce que a região de Ribeirão Preto, por exemplo. Esse é um ponto importante que temos que discutir. Além disso, a disponibilidade hídrica é outro ponto que impacta a fisiologia da planta. Durante o ciclo da cultura, o amendoim necessita em torno de 500 milímetros de chuva, desde que seja bem distribuído. Na fase inicial, o consumo de água é um pouco menor, em torno de 3,5 milímetros dia. E nesse momento, se está determinando principalmente o crescimento do sistema radicular. São dois pontos a ser discutido. Se eu tenho uma alta disponibilidade hídrica, pode ser que o sistema radicular esteja menos envolvido. Se eu tenho restrição hídrica, também. Então, nessa fase, o ideal é que não esteja excesso e nem falta de precipitação. Avançando para a fase de florescimento, formação das vagens, dos grãos, você já aumenta um pouco o consumo hídrico por dia, em torno de 4,8 milímetros dia. Mas o máximo, a máxima demanda hídrica é na fase de enchimento dos grãos. E por que isso acontece? Que nesse momento a planta está formando proteína e óleo, principalmente. Nós temos um grão de amendoim com 25% de proteína e 50% de óleo. Então o custo energético para a planta produzir proteína e óleo é maior do que para produzir raiz, produzir folhas. Então, o consumo diário é em torno de 6 milímetros por dia. Obviamente, se tem um veranico nessa fase do amendoim, de R6 para R7, o impacto sobre a produtividade normalmente é maior. E na fase de maturação, ali na fase final de R8 para R9, o consumo de água é um pouco menor. Nem é interessante que tenha muita precipitação, alta precipitação nesse momento, porque isso pode atrapalhar o processo de arranquio e recolhimento do amendoim no campo. Além disso, a radiação é outro ponto importante que deve ser considerado. E isso pode ser ajustado em função da época de semeadura e espaçamento das linhas. O nosso desafio é melhorar a eficiência do uso da radiação. Então, melhorar a interceptação da energia luminosa para melhorar a taxa fotossintética da planta e a síntese de carboidratos. Qual que é um ponto importante? Que o período de máxima radiação, dias mais longos, conhecida como período de enchimento de grãos, para que a gente tenha maior taxa fotossintética e maior produção de foto assimilado.